Oi gente, tudo bem? Eu sou a Kate e bem-vindos ao Nerd Akane. Bom, eu tô aqui porque eu quero falar com vocês sobre a minha TBR das férias. Ah, mas as férias são só 2 semanas. Eu sei que são só 2 semanas, mas eu sou louca e sonhadora. Eu quero muito ler, eu quero ler o máximo de livros que eu conseguir nessas 2 semanas, entendeu? Fazer uma maratona, se bobear, não como nem durmo. Só leio. Quero muito ler esses livros, entendeu? Porque eu quero muito ler esses livros porque eles estão na minha estante faz um tempinho e estão na minha meta faz um tempinho. Alguns nem na minha estante estão, mas vocês entenderam, estão na minha meta faz um tempinho. Então vamos logo sem enrolação pra eles. Primeiro livro que eu quero muito ler é um que eu já comecei, mas ainda não terminei. Um aviso, não está em ordem de prioridades, porque eu não sei fazer ordem de prioridades. Eu sou uma pessoa muito indecisa, não cobre isso de mim. Mas eu já comecei esse livro. Esse livro eu já comecei, mas não terminei, eu parei no meio, não porque eu não estava gostando, mas porque eu queria ter o segundo pra terminar, só que eu desisti de pegar o segundo, porque o segundo nunca entra em promoção. Quando tiver um dinheirinho, eu vou comprar. Esse livro é Academia dos Casos Arquivados. Esse lindo aqui. Comprei na Bienal do ano passado, 2025. E eu até fiz umas marcaçõezinhas aqui, não sei se dá pra ver, ó. Eu tava lendo. Eu estou na metade dele. Tô na metade. E eu acho ele muito maneiro. Ele basicamente fala de Cassie / Cassandra, que é o nome dela. Uma garota que tem um dom de perfilar as pessoas, de ler as pessoas, de entender as coisas antes mesmo delas fazerem. É um dom meio complexo, não sei muito explicar. Mas é isso, perfilar as pessoas. E meio que ela é órfã, porque a mãe dela desapareceu há muito tempo, ela tem um pai ausente, a diva tem um monte de problema. Aí, ela, com esse dom dela de perfilar as pessoas, ela acaba sendo contratada pelo FBI pra ser parte de um programa que eles têm com adolescentes / jovens especiais, chamado Os Naturais, que foca em resolver casos arquivados do FBI. E essa é a premissa desse livro. Ele é escrito pela Jennifer Lynn Barnes, sei lá. Ela é autora de Jogos de Herança, que é outro que eu quero muito ler. Não por conta da premissa, eu quero ler Jogos de Herança. Se eu gostei tanto da escrita dela nisso aqui, eu não sei o quanto que eu vou gostar de Jogos de Herança. Falam tão bem e Jogos de Herança é tão mais conhecido. Então, aqui está o Divo. E ele é bem curtinho, ele tem 262 páginas. E ele é lindo. Acho ele maravilhoso. Eu gosto muito da vibe dele, do aesthetic dele também. Outro livro que eu quero muito ler, na verdade uma duologia, que eu comprei na Prime Day, Divinos Rivais. Divinos Rivais tem essa edição belíssima, ó. Eu tenho a edição capa dura, né? Até a edição normal dessa mitologia lateral, mas a capa dura, gente, a capa dura é lindíssima. Lindíssima. Eu comprei no box que veio, só que o box, ele tá aqui, ó. Na Prime Day, vai ser um short falando no canal, se já saiu, falando mais sobre essa edição. Pelo que eu me lembre, a sinopse tem essa diva aqui, que é a Iris. Ela tá no meio de uma guerra, ela é uma jornalista, e ela tá no meio de uma guerra entre deuses, que é uma romantasia, não sei se eu falei, mas é uma romantasia. Aí, o irmão dela desapareceu há alguns anos, não sei quanto tempo, mas ela desapareceu há um tempo. A mãe dela tá viciada em bebida por conta disso. Se eu não me engano, posso estar falando alguma coisa errada. Mas eu tô falando que eu lembro da sinopse de ver gente falando. A mãe dela tá viciada em bebida. E o irmão dela desapareceu no meio dessa guerra. Por conta do desaparecimento do irmão e várias coisas, ela tenta enviar cartas. Ela escreve cartas pro irmão. Só que uma acaba caindo debaixo do guarda-roupa. Quando vai pegar a carta, já não está mais lá. Então as cartas começam a ser respondidas. Porque essas cartas foram parar na mão de ninguém mais do que Roman, o rival dela no trabalho. Eles estão disputando pela mesma vaga de emprego. Só que o Roman reconhece ela. Ele sabe que é ela, porque ele é completamente apaixonado pela escrita dela. Mas ela não sabe que é ele. Então é tipo assim, eu não sei explicar, não lembro o nome da trope, mas ele sabe quem é ela e ela não sabe quem é ele. Se eu não lembrar o nome da trope editando, eu coloco aqui. Mas assim, eu não vi uma pessoa falando mal dele. Eu quero muito descobrir como ele é. E é isso. Todas as pessoas que eu vi falando desses livros, eles falaram muito, muito, muito bem.
Até gente que eu nem esperava que fosse falar bem. Então, está na minha TBR. Outro livro que eu comecei e não acabei se chama Príncipe Cruel. Príncipe Cruel, como eu já falei aqui no canal, eu comecei e não terminei porque ele é uma fantasia mais densa. A Jude é uma humana que ela tem os pais assassinados. Isso não é spoiler, está no prólogo. Eles assassinados pelo pai de uma das irmãs dela, que ela tem uma irmã gêmea, e tem mais uma irmã mais velha. O pai dessa irmã mais velha que assassinou isso tudo e acaba levando todas as crianças, 3 crianças, né? Ela, a irmã gêmea e a irmã mais velha pro Reino das Fadas. E lá ela cresce lá, acaba crescendo lá. Quando ela cresce lá, ela acaba enfrentando várias coisas, ela quer se tornar cavaleira, tem um monte de coisa. Cavaleira, meu Deus. Mas é basicamente isso que eu sei. Não sei muita coisa. Sei que não tem muito romance. Mesmo que aqui sugira muito que tenha romance nessa parte aqui de trás, mas não tem muito romance, é uma fantasia política. Não leia esperando romance, você vai se frustrar. E é isso. Eu gosto de fantasia política. Eu tenho a trilogia inteira, mas eu ainda não terminei o primeiro. Se você nunca ouviu falar de Percy Jackson, você mora numa caverna. E Percy Jackson, basicamente, é a história do Percy, que ele acaba descobrindo que é um semideus e vai parar no acampamento para semideuses e começa a fazer missões. É isso que eu posso falar. Porque uma coisa que eu também posso falar, e uma coisa que eu também posso falar é que é um extremo esquema de pirâmide. Se você não quer cair no esquema de pirâmide, não leia esses livros. Na verdade, leia sim, porque eles são muito bons. Eu amei o primeiro. Mas eu quero muito ler esse segundo. Ele é bem curtinho, não sei muito o que vai se passar aqui. Eu não lembro muita coisa do primeiro, e talvez eu tenha que reler o primeiro pra ler esse aqui. Mas eu espero que não, eu espero que dê pra ler logo direto. Eu acho que eu terminei o primeiro em uma semana, quando eu comecei a ler. Mas quero muito ler esse aqui. Outros 2 livros que eu quero ler, na verdade, 2 livros. A continuação de Estilhaço-me, porque eu li o primeiro livro esse mês, que é Liberta-me e Incendeia-me. Não tenho certeza se Incendeia-me é o terceiro livro, porque é uma saga enorme, então eu não sei muito bem a ordem dos livros, mas eu sei que Liberta-me é o segundo, porque eu já estou lendo Liberta-me, estou em 50% do Liberta-me. Basicamente, Estilhaço-me é uma distopia que se passa num mundo pós-apocalíptico, onde o ser humano acabou com a Terra. Porque agora está tendo desastres naturais, os animais estão morrendo, um monte de coisa. Aí temos a protagonista Juliet, que basicamente está na sinopse, que ela não pode tocar em ninguém, que se alguém tocar nela, sente uma dor imensa e pode até morrer. Por conta disso, ela é meio lelé da cuca, meio doidinha das ideias, ela é isolada num hospício. Muita loucura. Muita loucura acontece. Leia, é muito bom. O primeiro livro eu amei, foi 5 estrelas. O segundo eu estou amando também. Cara, é maravilhoso. Leia, tem de graça no Mac Livros, do aplicativo do governo. A saga inteira tá lá. Leia, por favor, só leia. Se quiserem também, eu faço vídeo do Mac Livros, falando como funciona, dando indicações e coisas assim. É só comentar aqui embaixo que eu faço numa boa. Até porque eu uso bastante Mac Livros. Mas, basicamente, minha TBR das férias é isso. Não tem muito mais a se falar. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e tchau!